Estimados irmãos espíritas e não espíritas, entrega a Deus os problemas que se te façam insolúveis. Trabalha e caminha adiante. Assim acharás no próprio coração a presença da paz a irradiar-se de ti por fonte de amor e luz. É o que nos diz Emmanuel no capítulo 31 da obra Pronto Socorro, e com a qual eu saúdo a todos vocês. Foi-lhe solicitado refletir hoje sobre o tema desprendimento dos bens terrenos. Uma instrução de 45 itens do benfeitor espiritual Lacordaire, trazida a lume na cidade de Constantina no ano de 1863. Ela é parte integrante do capítulo 16 de nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cuja temática central é: não se pode servir a Deus e a Mamon. A base evangélica dessa reflexão está nos Evangelhos de Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 24, de Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 25, e de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 25, cujos escritos giram em torno do moço rico que pretendia seguir Jesus. A frase símbolo dessa passagem evangélica é a seguinte: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Foi o que disse Jesus ao moço rico que pretendia segui-lo. Os bens terrenos são materiais, são perecíveis e não serão levados conosco por ocasião do retorno à pátria espiritual. Contudo, a maior parte do esforço do homem sobre a terra se dá no sentido da construção do patrimônio material, descurando esse mesmo homem de amealhar os tesouros do espírito imortal. Por acaso alguém já viu gaveta em caixão para armazenar os bens que se pretende levar? Por isso, Lacordaire, logo no início da sua instrução, alerta-nos dizendo: o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar. Observemos que o benfeitor utiliza o substantivo amor e o verbo amar, expressões maiores do sentimento humano que não podem restringir-se às coisas da matéria. E mais, ele assinala que esse apego às posses e aos bens destrói a nossa capacidade de amar e se constitui no impedimento vigoroso ao nosso adiantamento moral e espiritual. A questão moral se verifica quando o homem, na sanha interminável de ajuntar tesouros, muitas vezes caminha a passos largos pelas perigosas estradas da desonestidade,
da corrupção, desconhecendo a dor e a necessidade alheia, mas correndo sempre em disparada para alcançar os objetivos materiais. E aí, a questão espiritual fica em segundo plano, porque a sedução das coisas materiais impede o homem de ver mais adiante, não na perspectiva da presente reencarnação, mas, digamos, no day after, no dia seguinte, que se seguirá após a sua desencarnação. Ou seja, quando cada um de nós morrermos, o dia seguinte, a caminho do plano espiritual, nós então nos daremos conta de que foi uma grande bobagem a preocupação insana de ajuntar tesouros materiais. E o benfeitor Lacordaire faz uma pergunta instigante. Ele diz assim: quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? Quantos existem que pensam que a riqueza concentrada e o inexcedível poder de compra são capazes de apaziguar a mente e levar paz ao coração? Nada há de errado em se conquistar os bens mediante o esforço honrado do trabalho. Não há nada de errado nisso, muito pelo contrário. É salutar, é digno. Mas daí a tornar-se escravo desses bens, há uma grande distância. Pensando na abundância ou magnanimidade, e no seu oposto, que é a sovinice, o benfeitor Lacordaire nos faz recordar que entre a prodigalidade exagerada da abundância e a sórdida avareza da sovinice, dois vícios, avareza e prodigalidade. Entre eles, Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Vê que interessante. Lacordaire coloca dois extremos: a prodigalidade exagerada e, no outro extremo, a sórdida avareza. E diz que Deus colocou entre esses dois vícios a caridade. Mas aquela caridade praticada com amor, com generosidade, com respeito, com ética, com dignidade. E ele diz que não há nenhum rico que possa dar sem ostentação para que o pobre receba sem baixeza. Muitas vezes se pratica a caridade humilhando aquele que a recebe. Precisamos refletir que toda fortuna, seja ela construída pelo trabalho honrado, seja pela herança familiar, ela promana de Deus, ela vem de Deus. É Deus quem dá ao homem. Ou seja, ela só foi alcançada porque Deus deu ao seu detentor as condições necessárias para poder tê-la, alcançá-la. Nada de fato nos pertence, nem o próprio corpo, diz Lacordaire. E em relação ao corpo, ele afirma enfaticamente: a morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vos emprestou. Tendes de lhos restituir. E ele, Deus, empresta sob a condição
de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Então, essa parte da lição é preciosa. Primeiro, reafirmando que pela morte vamos perder tudo, nos despojar de tudo que é bem material. Segundo aspecto é que não somos proprietários de nada, mas somos depositários daquilo que Deus, por infinita misericórdia e bondade, permitiu que nós adquiríssemos, conquistássemos. Mas que vai chegar o dia que nós vamos ter que restituir tudo isso que recebemos. E devemos estar sempre restituindo. Sempre devemos estar restituindo. À medida que Deus vai nos dando, nós temos que restituir isto através da caridade, compartilhando com os mais necessitados. É por isso que salta aos olhos da nossa compreensão esse aspecto de que nós somos apenas depositários e não proprietários. Veja-se, por exemplo, as nossas faculdades orgânicas ligadas aos sentidos humanos. O quanto que nós emprestamos a nossa capacidade de ver, de ouvir, de falar, de nos movimentarmos em favor do próximo. São sentidos humanos dados por Deus na inteireza do nosso corpo físico e que muitas vezes nós não colocamos à disposição do próximo. E vai ficar então mais difícil de compartilhar aqueles bens materiais que nós temos. O carro para dar uma carona, o dinheiro para comprar uma cesta básica, o tempo para atender alguém. Isso me fez lembrar o grande filósofo Jules Petissin, que viveu entre 1837 e 1901, quando ele afirmou com muita propriedade: a morte despe-nos de nossos bens para vestir-nos de nossas obras. Por essa razão, Lacordaire nos alerta também dizendo: ouvidais que pela riqueza vos revestistes do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes, da aludida riqueza, dispensadores inteligentes? Olha, então Lacordaire está dizendo: olha, vocês se esqueceram aí que toda essa riqueza que Deus deu para vocês é para ela ser compartilhada, dispensada, levada sob a forma de caridade até outros? E ele diz mais: portanto, quando somente em vosso proveito usais do que se vos confiou, que sois, senão depositários infiéis? E é uma pergunta dolorosa de ser respondida. Porque se tudo que eu tenho e que me é dado por graça divina, eu só uso para mim, não compartilho, não divido com ninguém, eu não sou nada além do que um depositário infiel, porque proprietário a gente já viu que não somos de nada. Mas eu sou um depositário infiel. Infiel porque eu não tenho fidelidade à lei de Deus. E a lei de Deus me manda ajudar o próximo. Ele chama a todos os beneficiados pela riqueza de ministros da caridade. Olha que interessante. Ministros da caridade, que são responsáveis pela distribuição inteligente dessa riqueza entre os necessitados. Ah, Nelson, então significa que eu vou ter que doar tudo? Não, claro que não. Você tem a sua família, você tem a sua vida, você tem seus compromissos, você tem que viver com dignidade, mas com absoluta certeza, na vida de todos nós existe um supérfluo. E nós podemos dispensar uma parte desse supérfluo, daquilo que nos sobra,
nessa condição de ministro da caridade. A acumulação de bens e o apego a esses bens é uma característica que está em muitas pessoas. Muitos orgulham-se de possuir uma roupa há mais de 10 anos. Só que nesses 10 anos ele utilizou 2 ou 3 vezes a roupa. Então significa dizer que do ponto de vista do uso, ela está subutilizada. Ora, quem sabe se essa roupa, cobrindo o corpo desnudo, não faria melhor. Eu conheço alguém que usa uma lógica muito interessante nesse aspecto do desprendimento dos bens. Toda vez que essa pessoa compra uma peça de vestuário, ela doa uma peça igual que já tenha sido usada. Se ela comprar um sapato novo, ela doa um sapato usado. Se ela comprar uma camisa nova, ela doa uma camisa usada. Se ela comprar uma calça nova, ela doa uma calça usada. Interessante, não é? Talvez a ideia dela seja de ficar apenas com o que é necessário. Sempre vai ter alguém que vai precisar daquela roupa usada, daquele sapato usado. É comum, entre os pais, a preocupação de deixar os filhos em situação confortável quando esses pais precisarem deixar a terra, quando voltarem ao plano espiritual. E a esse respeito, Lacordaire, o benfeitor espiritual dessa instrução, ele tem uma recomendação. Ele diz assim: um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade, economizará, amontoará ouro para, diz ele, deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paternal o convênio e ninguém pode censurar. Mas será sempre esse o único móvel a que ele obedece? Não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenais? Olha que interessante. E a primeira pergunta que salta em nossa mente é justo? É justo muitas vezes não compartilhar, não dispensar, não dividir parte do que se tem exclusivamente para amontoar, para guardar, para que os filhos não passem dificuldades? E a dificuldade daqueles que estão no nosso entorno? Quem vai resolver? E aí o Lacordaire, depois dessa expressão, dessa frase, dessa sentença, ele faz uma dura advertência. Ele diz assim: pais e mães, laborais em grande erro, se credes que desse modo granjeais maior afeição dos vossos filhos, ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinai-lhes a sê-lo para com vós mesmos. Por vezes é difícil aos pais convencerem os filhos a se desfazerem de um velho brinquedo, dando aquele brinquedo para uma criança pobre, mesmo ante a perspectiva da criança, do filho ganhar um brinquedo novo. A criança se apega, quando nós deveríamos, ao contrário, estimular. Olha, você vai ganhar um brinquedo novo, pega esse seu brinquedo usado, vamos dar aí vamos até uma creche, vamos a um bairro pobre, vamos dar para uma criança que não tem nada. Toda fortuna deve rodar o mundo, pois sempre há quem dela necessite um pouco. E nós somos pessoas extremamente afortunadas.
Muitas vezes dizemos com orgulho e uma certa empáfia: só eu sei quanto me custou ganhar isso que tenho. Muitas vezes se diz isso. Há muita verdade nisso. Mas se ganhou, é porque dispunha das condições que lhe permitiram tal ganho. Aí uma pergunta não quer se calar: de onde vieram essas condições? Se temos um bom emprego, é porque temos condição e formação para obtê-la. Se temos formação, é porque dispomos de inteligência e tempo para conquistá-la. Se temos inteligência, é porque ela foi desenvolvida graças aos esforços que a sanidade mental permitiu. Então nós precisamos entender que tudo o que temos nos foi dado por misericórdia e bondade divina. E foi nos dado para usarmos em nosso favor e em favor do próximo. Não nos seremos melhores e maiores porque temos. O seremos quando compartilharmos. É por isso que Lacordaire diz em tom de lamento: infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens. É o orgulho. Exatamente pelas aquelas condições que eu falei anteriormente. Eu me sinto orgulhoso de ter conquistado tudo que conquistei. Mas eu conquistei às custas de quê? Somente do meu trabalho, da minha inteligência? De onde vieram essas oportunidades? E aí Lacordaire acrescenta com muita sabedoria: não raro vê-se o arrivista. Arrivista é aquele que deseja triunfar a qualquer custo, não importando se vai prejudicar a terceiros. Então Lacordaire diz: não raro vê-se o arrivista atordoar com a narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades o desafortunado que lhe pede assistência, em vez de acudi-lo e acabar dizendo: faça o que eu fiz. Esse conselho dado ao infeliz é a prova mais eloquente desse orgulho que eu acabei de falar. Mas também é uma prova de descaso daquele que vê a dor e a miséria do outro sem se tocar por isso. Lacordaire diz ainda: segundo o seu modo de ver, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que conseguiu acumular. Pertence-lhe a ele exclusivamente o mérito de a possuir. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda, ele tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência, de toda a sua aptidão, não compreende que, com uma só palavra, Deus o pode lançar por terra. Essa é uma dura advertência. Uma dura advertência. Tudo que temos, todas as nossas conquistas, tem origem na bondade divina. Por mais que nós obtenhamos conhecimento, desenvolvamos habilidades, competências, nos tornemos inteligentes, sendo pessoas vocacionadas para o trabalho, o fazemos de boa vontade, mas tudo isso é misericórdia divina. E o benfeitor faz uma outra advertência, muito séria. Ele diz: embora esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos.
Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Depositário desses bens, não tem o homem o direito de os dilapidar, como não tem o de os confiscar em seu proveito. A prodigalidade não é generosidade, é frequentemente uma modalidade de egoísmo. Quantos esbanjam a riqueza que possuem? E a gente já viu Lacordaire dizer que nós não somos proprietários, nós somos depositários, apenas depositários. Mas o melhor conselho de Lacordaire está praticamente no final do texto. Ele diz assim: o desapego dos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor e saber servir-se deles em benefício dos outros, não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Então a gente precisa dar o devido valor na justa medida que esse bem que nós temos possui. Que a gente saiba usar com sabedoria, mas saiba usar em benefício também dos outros. Porque se eu sacrificar o meu interesse na vida futura, ou seja, quando eu deixar o corpo físico, concentrando todos os meus esforços em acumular e usar e dispor de tudo que tenho, sem me lembrar do próximo, eu vou cometer um grande equívoco, um grande erro. E como eu vou ficar na hora que me for retirado isso? Vou murmurar? Vou reclamar? Vou chorar? É hora de nós lembrarmos Jó, que disse com profunda humildade e serenidade, naquele momento mais angustiante da sua vida: Senhor, tu mos havias dado e mos tiraste. Faça-se a tua vontade. Eis aí o verdadeiro desprendimento, diz Lacordaire. Mas é o venerando Chico Xavier, que na sua obra O Evangelho de Chico Xavier, esclarece-nos com grande sabedoria. O venerando Chico dizia: muitas vezes queremos ser felizes abarcando todas as possibilidades. Um dos apóstolos pergunta a Jesus se não poderia ensiná-lo a orar. Ele oferece à humanidade a oração dominical, da qual retiramos o tópico: Senhor, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Um amigo espiritual diz que se fossem necessários mais recursos para sermos felizes, Jesus teria acrescentado na oração dominical. Mas vamos criando fantasias, ilusões, querendo a felicidade que está nas mãos dos outros. Achamos que isso é alegria, mas é alegria mesclada de sofrimento. E prossegue o Chico: nosso amigo nos diz que quando nós nos contentamos com o pão, nós estamos sempre felizes, porque amamos a vida simples, aprendendo a conhecer a beleza natural. A terra está repleta de tesouros para os nossos olhos, para o nosso coração, para a nossa vida.
enquanto nós nos contentamos com o pão, vai tudo bem. Mas da manteiga em diante, começam as nossas lutas. Não vamos pensar que Chico não queria que se colocasse a manteiga no pão, não se trata disso. Mas ele está mostrando que se nós temos o pão, se nós temos o mínimo necessário para vivermos com dignidade, por isso nós já devemos ser muito gratos a Deus. É bem verdade que a lei do progresso nos impele a conquistar mais, mas nós não podemos ser reféns dessa luta. Se centrarmos nossas preocupações com o pão de cada dia, nossa luta já estará de bom tamanho. Afinal de contas, de que adianta lutar por um carro novo, por uma televisão nova, engordar a conta da poupança, se de repente a morte chega para lhe buscar? Essa conclusão não é minha, é do próprio Chico, que foi o exemplo maior entre os encarnados conhecidos do mais absoluto desprendimento. Chico era desprendido por natureza. Nós podemos também lembrar um grande conselho do apóstolo Paulo, quando ele diz, e sem dúvida, a grande fonte de lucro é a piedade. Porém, quando acompanhada de espírito de desprendimento, porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. O que chama atenção nessa frase de Paulo é o aspecto do espírito do desprendimento. Porque ele diz que a piedade, se for aplicada com este espírito, tem grande valor. Eu espero, meu amigo, minha amiga, que tenha contribuído para o seu entendimento, a sua reflexão sobre esse tema do desprendimento dos bens terrenos. E agradecendo o carinho da sua atenção, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.